Fala, turma, beleza? Hoje estamos aqui com o primeiro episódio do Papo de Raiz, um oferecimento da AgroShop Barbacena. E eu sou o Matheus, consultor de vendas da AgroShop Barbacena, estudante de agronomia. E a gente veio aqui abordar vários temas referentes ao agronegócio para você, produtor rural, ficar mais sintonizado nas novidades que estão chegando para a gente aí. E hoje eu trouxe aqui para conversar com a gente o Cristiano. Ele é da empresa Humus Fertilizantes, uma parceira nossa. E eu trouxe ele aqui para falar um pouco sobre fertilizantes especiais, hoje da atualidade aí. Ver como é que tá o mercado, se vale a pena, se não vale. E aí, Cristiano, beleza? Ô, Matheus, tudo jóia? Beleza. Como é que tá? Então, pessoal, me chamo Cristiano, né? Preciso falar aqui. Hoje eu tô com o CTV da Humus Fertilizantes, então, assim, sou um consultor. Estou formado em Engenharia Agronômica, né? Pela UFCJ, São João del Rei, em Sete Lagoas. E sou técnico agrícola desde 2014. Desde 2014. Então, assim, na Humus Fertilizantes tenho 4 anos agora, trabalhando com fertilizantes especiais. Certo. E, Cristiano, como é que hoje você define o mercado, o estado de arte do adubo organomineral? E qual que foi a tecnologia utilizada hoje para formular um adubo aí organomineral? Tá, Matheus, primeiro a gente precisa entender o seguinte, né? A gente sempre foi acostumado a pensar, né? A gente foi criado a isso, né? E devido a fatores, inclusive, como o mercado, e você tinha que adubar a planta pensando só em nutriente, pensando em ponto de nutriente, né? Pensando só numa commodity, né? E hoje o estado da arte é o seguinte: nós temos que pensar na eficiência desse nutriente. Será que tudo que eu estou aplicando a planta está absorvendo? Quais fatores que tem nesse meio, né, nesse intervalo até a planta absorver, que pode perder os nutrientes, né? Será que o produtor está jogando o fertilizante dele todo lá e ele não está perdendo dinheiro, né? Ainda mais agora, fertilizante caro, né? Então, assim, o estado da arte hoje é pensar na eficiência do nutriente, tá? Não só uma fonte de químico, tá? Uma fonte química. Hoje, a matéria orgânica é o nosso grande aliado, né? A gente pensa em agricultura regenerativa, né? Então, assim, a gente tem que pensar na matéria orgânica como nosso grande aliado, como os nossos antepassados fizeram, tá? Meu ver é esse, o estado da arte. Uhum. E a gente saiu também de adubos simples, né, para uns adubos mais complexos, mais formulados. Qual que foi o gatilho inicial para essa mudança? Qual que foi o ponto inicial para isso acontecer? Tá, o grande gatilho, cara, foi eficiência econômica e ambiental, sabe? Vamos pensar, por exemplo, no fósforo, né? Assim, o fósforo ele tem uma grande ligação com a argila, né? Com alumínio, ligação de ferro, alumínio ali, né? Então, boa parte dele fica absorvido no solo, né? Ligações fortes, né? Não uma ligação que respeita a química normal, uma ligação mais forte. É difícil da gente tirar esse fósforo, né? E o que as empresas entenderam, né? Engenheiros agrônomos entenderam, né? Técnicos. Como que a gente pode proteger o nutriente para não perder esse nutriente, principalmente o fósforo, né? Como que a gente pode melhorar a eficiência desse fósforo? Ou o nitrogênio. A gente sabe que a gente tem um problema com o nitrogênio que é volatilização, né? A gente tem uma grande perda por volatilização. Existem várias fontes, cada fonte tem um tipo de perda, né? Então, assim, as empresas elas mudaram pensando em melhorar essa eficiência e no ambiental, tá? Porque você está perdendo nutriente, você tá perdendo dinheiro e você está colocando alguma coisa tóxica no meio, né? Uhum. Por exemplo, a gente tem o problema da eutrofização, que é o nutriente na água, né? Que a lixiviação faz isso, né? Uhum. O potássio, por exemplo, ele é muito lixiviado. Então, ele pode escorrer para um manancial, pode escorrer para uma mina d'água e você perder essa mina. Você ter uma eutrofização, né? Então, assim, gatilho para essa evolução é pensando no lado econômico e ambiental, tá? E, Cristiano, e para o produtor que está nos ouvindo agora, qual que é a básica diferença entre um fertilizante organomineral e um fertilizante mineral? Tá, legal. Essa pergunta é muito boa porque hoje, se você pensar em fertilizante organomineral especial, tem muitas empresas, né? Cada um tem uma sua tecnologia específica, mas tem muitas empresas, como o químico mesmo. Mas a diferença básica é o seguinte: o químico, a gente está colocando componentes químicos, nitrogênio, fósforo, potássio, ou a gente coloca micro junto, né? Aí a gente tem um fertilizante químico. Qual que é a diferença para um organomineral ou um fertilizante com matriz orgânica? Vou falar pensando na Humus, tá? A Humus ela tem uma tecnologia própria, que a gente tem uma matéria orgânica bioestabilizada, tá? Bioestabilizada, ela já passou por todas as fases, termófilo, mesófilo, tudo. Ela já está umidificada, bioestabilizada. Então, essa matéria orgânica, ela vai proteger o nutriente. A gente faz um processo na fábrica que a gente chama de complexação,
para garantir uma proteção desse nutriente. Então a gente protege o nutriente. Então assim, o cliente está levando para a lavoura dele nitrogênio, fósforo, potássio, mais essa matéria orgânica que eu protegi o nutriente. E nessa matéria orgânica ela vai levar muita coisa, inclusive extrato único e aminoácidos, que a gente sabe que é muito importante para as plantas, tá? E alguma coisa de micronutriente que vem junto, ou macro secundário, proveniente da matéria orgânica mesmo. Certo. Tá? E a matéria orgânica envolta ao adubo, ao nitrogênio, fósforo e potássio, ela, além de tudo, ajuda muito na absorção das plantas, né? Claro. Ela já começa aquele processo de digerir, vamos dizer assim. Isso. As plantas já pegam mais ou menos encaminhado, né? Isso, a matéria orgânica tem um papel fundamental, que é ajudar nessa absorção dos nutrientes. Tá? Estabilizar o pH ali no momento da raiz, né, na rizosfera ali, que leva um pH um pouquinho mais interessante, né? Se a gente pegar aquela curva que o Alan Volta fala para a gente, disponibilidade do nutriente em função do pH, né? O fertilizante com a matéria orgânica estabilizada, ele vai ter um pH próximo, ideal, ali, de 6,5, então assim, um pico que é mais próximo da melhor absorção dos nutrientes para as plantas, Cristiano, você fala muito de fertilizantes especiais. Qual que é a diferença entre fertilizantes especiais e adubos organominerais? Tá, legal. Essa é uma pergunta frequente, Matheus. É importante falar para o pessoal o seguinte. Hoje, por lei, nós somos fertilizantes organominerais, né? A OMS é assim, ó, é fertilizantes orgânicos, organomineral, tá? Então, assim, por classificação pela lei, nós somos fertilizantes organominerais. Só que a gente diferencia, aí é um contexto mais meu do que propriamente da literatura, né? A gente se diferencia como fertilizantes especiais por conta da nossa tecnologia. Tem muitas empresas de fertilizantes, né, organominerais, que fazem essa complexação no solo. Lembra que eu falei para você que a gente leva para a fábrica, tem um reator, esse reator ele faz a complexação lá dentro, e com isso eu consigo fazer o fertilizante já ser complexado. Outras empresas que a gente tem visto, elas fazem essa complexação no solo. Então tem um timezinho. Então eu já considero que o meu fertilizante é especial nesse sentido, tá? Ele já sai complexado. Então ele tem o gap é menor. Entendi. E com o uso contínuo desses fertilizantes especiais, há uma melhora real na microbiota do solo? Sim, sim. Quando a gente está fazendo a nossa matriz orgânica, nós colocamos micro-organismos, inoculamos nosso próprio micro-organismo lá, sabe? Que nem eu falei, o Felipe já desenvolveu uma receita dele, então a gente inocula ele e por isso todo fertilizante nosso traz esses micro-organismos, devido às proporções, né? Por exemplo, quando eu uso menos a matéria orgânica, mais químico, ele vem menos, tá? Mas todos os nossos fertilizantes têm micro-organismos e tem alimento para eles também no solo. Então, que eu costumo falar assim, ó, nos treinamentos, né? A gente tem micro-organismos que são ativadores dos grupos que já tem no solo, e a gente tem micro-organismos que são indutores, tá? Então, repositores e ativadores. Repositores porque um solo já está mais degradadinho, a gente consegue repor alguma coisa. Indutor é induzir os grupos ativos já. Né? Como alimento, né? A gente tem uma base para alimentos para eles, tá? Entendi. Ô, Cristiano, e falando sobre a tecnologia dos fertilizantes especiais, como eles atuam ajudando no estresse térmico e no estresse hídrico? Tá, é legal. Assim, a gente consegue, nos nossos fertilizantes, nós temos indutores, né, precursor hormonal da auxina, por exemplo, que ajuda no enraizamento. Então, com isso, eu já consigo mais porosidade no solo, né? Eu consigo mais estrutura, porque os micro-organismos formam também, principalmente fungo, que a gente tem mais fungo do que bactérias, né? Os fungos são importantíssimos, tá? Importantíssimos. A gente tem muito fungo lá que ajuda a formar uma teia, né? Aquelas redinhas que os fungos fazem. Isso consegue formar melhor o agregado do solo e a gente consegue ter mais retenção de água, tá? Ao longo prazo, lógico, né? Tudo isso a longo prazo, não é de imediato. Mas eu observei, por exemplo, em áreas que eu já tenho de milho, né, de soja, num período de estresse hídrico, o nosso produto conseguiu segurar mais do que um químico, sabe? Por conta desse equilíbrio que o fertilizante leva. A forma balanceada faz a planta criar resistência, sabe? A planta fica mais resistente mesmo, sabe? Até pragas e doenças, né? Lógico que a gente não pode afirmar isso, porque eu não fiz isso com literatura, mas visualmente a gente consegue ver uma planta mais resistente. Com isso ela consegue aguentar mais intempéries, né? Certo. Andreotti fala muito isso, o professor Andreotti da Exalc, sabe? Da associação entre plantas e micro-organismos que tampam no sistema produtivo, sabe? Torna ele mais eficiente e menos dependente de fatores abióticos, sabe? Agora vamos falar um pouco sobre Barbacena e região. Cristiano, no cultivo do tomate, pimentão, por exemplo, quais são os ganhos visíveis
que a planta tem utilizando os adubos fertilizantes especiais da UNS? Tá. Assim, para um produtor de HF, né, principalmente da região aqui, o visual importa muito, né? Tempo de prateleira, né? Essas coisas são muito relevantes, né, para o consumidor final também. Mas lá no início, né, quando a gente pega as primeiras plantas, a gente tem observado, tá? Isso aí é áreas que eu já atendo já. Região de Carmópolis, região de Pará de Minas, sul de Minas, tá? São áreas que a gente já tem atendido. A gente observa uma planta crescendo com mais equilíbrio, mais uniforme, sabe? A planta ela não cresce com aquele isolamento que dá uma adubação com nitrogênio de outras fontes, sabe? Principalmente o químico, dá uma viçadinha, né? Que o produtor fala viçada, né? O nosso produto, ele não deixa a planta dar essa viçada. Então a planta tende a crescer mais uniforme, com a haste mais grossa. O que é interessante também tentar ajudar a encurtar a guia, né? A guia não, desculpa, a guia tem que ficar mais grossa mesmo. Tem que encurtar a distância entre pencas, né? Principalmente da primeira penca, para que ela consiga ter mais pencas. Isso é interessante. Então, assim, o nosso fertilizante vai ajudar nesse sentido. E como a gente fornece ácido úmico e fulvo, a gente consegue fazer uma melhor absorção dos nutrientes, principalmente cálcio e potássio. Então, assim, você pensando no tomate, né, cálcio é muito importante. A gente tem um problema do fundo preto, né? Então, assim, a gente consegue fazer a planta absorver mais esse cálcio, tá? Inclusive, induzir um pouco mais de resistência nela, naturalmente, tá? Por conta da matéria orgânica, principalmente ácido úmico e fulvo. E nós temos formas, né, formações específicas que a gente já testou para essas culturas. Por exemplo, a gente tem dois produtos, que é o Aduba Mais Ultra, o Aduba Mais Potente, para plantio, e tem o Aduba Mais Force, que é uma fonte mais de potássio, mais equilibrada. Todas as nossas fórmulas, ela traz junto com ela fósforo, né, por conta da nossa matriz orgânica, mas traz também aminoácidos, né? A gente tem, inclusive, um aminograma, que a gente traz, devido às proporções da matéria orgânica, a gente traz aminoácidos prontos para as plantas absorverem. Então, assim, com isso, a gente consegue ganhar um pouco mais de tempo, né? Principalmente um fruto mais bonito, por ter absorvido mais cálcio, né? Parede celular. E isso vai ajudar o Brix também, né? Pensando no morango, pensando, né? Que exige muito Brix aí, tá? E como a gente falou de tomate, pimentão, vamos falar um pouco sobre abobrinha, que é a planta de ciclo curto, sobre frutíferas, sobre cafeeiras. Quais são os ganhos que o produtor tem ao investir no adubo fertilizante especial? Legal. Então, assim, Matheus, a gente tem desde o alface, que é uma planta ciclo bem curto, né? Bem curto mesmo, ao café, que é uma planta que demora, que você vai ter resultado assim de 4 anos para você começar a ver um comportamento de um nutriente no fertilizante nela, sabe? Eu tenho áreas ali na região da zona, aqui na região da zona da mata mesmo, mais pro lado de Caratinga, que tem um produtor que faz adubação com a gente lá há 4 anos. Desde o plantio, com as formações de plantio nossa e cobertura. E tem produções de café boa, sabe? E assim, nós temos formulações adequadas para cada tipo de cultura. Por exemplo, os cereais, que é um cenário bem desafiador, né? Porque o produtor de VHF, ele pensa o seguinte, o produtor de tomate, por exemplo, se o adubo falhar no plantio, ele vai fazer a fértil, ele corrige. Agora, o produtor de cereais, como é que ele faz? Se faltar fósforo, como é que ele faz? Que é o grande desafio, né? Ou ver a formulação do fertilizante especial, não considera a eficiência dele, vê a formulação lá e fala assim, não, mas vai faltar fósforo, né? Como é que eu vou suprir esse fósforo? Se o fósforo é uma coisa que você tem que fazer no plantio, próximo da raiz, né? Porque as formas de absorção dele é diferente dos outros nutrientes. Eu tenho muitas áreas, Matheus, com cereais, que já deu de 10 a 12% de ganho, sabe? Milho silagem, a gente já viu plantas que tem um bacheiro, aumentou um pouco mais, sabe? Aguentou, assim, ajudou um pouco mais no stay green da planta, você via bacheiros mais verdes, sabe? Espigas cheias, não houve deficiência de fósforo. Teve áreas, por exemplo, lá na região de Pirapora, um pouquinho mais quente que aqui, né? Muito mais quente que aqui, obviamente. Que a gente teve áreas de silagem muito boas, sabe? Com formações nossas. Sul de Minas. Então, assim, acho que já está consolidado nos 4 cantos de Minas, tá? De Pimenta, a zona da mata, né? Do norte de Minas ao sul de Minas, sabe? Assim, então, assim, todas as culturas a gente está atendendo hoje. Show de bola. Sabe? E, assim, a gente tem observado que o produtor de cereais tem um medo mesmo, um desafio, e principalmente questão de maquinário, né? Que é um gargalo, né? Para algumas empresas, né? Hoje a UNS, ela desvendou esse mistério, né? Hoje nós temos fertilizantes granulados, uma esfera padrão, né? Lembrando que é um organo mineral, né? É um fertilizante especial com matriz orgânica, certo?
uma matriz orgânica, um fertilizante especial e desce da plantadeira, granuladinho. Você só faz o ajuste na regulagem, né? Porque a densidade dele é um pouquinho menor, né? O adubo químico, a densidade é maior. Você faz a regulagem de novo, aquilo que a gente aprende na faculdade, que a gente faz quando é AT. Você estica, treina, né? E mede lá 50 metros e vai. É do mesmo jeitinho. Então, assim, é só fazer regulagem que desce uma belezinha. E esse era um ponto que muitos produtores de grãos tinham dificuldade, que era que a maioria dos adubos fertilizantes especiais vinha em pó. Exato. Ou mesclado ali, né? Aí não tinha como plantar na plantadeira, ficava difícil. Isso. A regulagem ficava cada vez mais difícil, então a Humus agora resolveu mais um problema. Sim, cara, sim. Pensando agronomicamente, né? Assim, para a planta absorver, o farelado seria um dos melhores cenários. Né? Pensando no meu fertilizante, o farelado, ele leva mais extrato úmico do que o granulado. Né? Mas a gente garante uma quantidade muito boa no farelado, no granulado, desculpa. Mas o granulado ele é excelente, cara. Ele é excelente. A gente fez ele para passar na máquina, para passar na rosca sem fim, sem ter problema de embuchar, né? Que o pessoal tem medo, né? E com uma estrutura física boa, que a granulometria dele é boa, tem dureza boa, provada pelo mar, sabe? Então, assim, para solucionar esse problema. Então, assim, a gente tem problema para atender o produtor de cereais e o HF. Cristiano, como sabemos que hoje nas fazendas, a maioria dos maquinários são voltados para os adubos minerais, os adubos, os fertilizantes especiais, têm compatibilidade com uma plantadeira, por exemplo? Sim, Matheus. Eu até mencionei um pouco lá acima, mas assim, ó, hoje a gente tem um granulado que ele passa na rosca sem fim, né? Aquelas que tem ferticida, né? Até as máquinas um pouquinho mais antigas, fertilizante granuladinho ele passa assim. A coisa que eu peço para o produtor ficar atento é a regulagem. Você faz a regulagem de novo. Vamos supor, você quer fazer um lado a lado, que eu acho que é o primeiro passo para um produtor começar a entender a tecnologia nova, é o lado a lado, né? Que a gente, quando era AT, fazia muito, né? Até hoje a gente faz, né? É o primeiro passo. Confiou na nossa ideia, vou fazer um lado a lado, vamos, para testar, beleza. Quando você vai fazer um lado a lado, você regulou para o químico de um jeito, a hora que você for com um adubo especial, você tem que regular de novo a máquina, por conta da densidade, tá? A densidade é diferente. O fertilizante especial geralmente é mais leve, por conta da matéria orgânica, então você faz regular. Agora, vamos supor, a gente tem um produtor de café lá no sul de Minas. Áreas planas, né? Áreas planas. Aí, o produtor não precisa de ser granulado. Ele pode trabalhar com farelado. Por quê? Tem aquela espalhadora de composto, tem aquela espalhadora de calcário, e tem até algumas empresas que já fazem uma máquina com esteira. Não sei se você já viu. Aquela máquina que tem esteira, ela tem duas bocas pro lado assim, e vai jogando adubo perfeitamente. Tá? Eu não vou falar a marca aqui, mas tem várias marcas, várias empresas que trabalham com isso. Inclusive, elas até trocam o TDP por pneumático, por hidráulico, né? Por hidráulico ali, até para melhorar a rotação e a regulagem, sabe? Então, assim, o produtor de café no sul de Minas, por exemplo, ele consegue pegar o nosso farelado e espalhar tranquilamente, né? Com essa máquina de esteira. Agora, se é rosca sem fim, aí tem que ser gramado. Certo. Tá? E a utilização dos nossos dos adubos organominerais, fertilizantes especiais, só eles suprem todas as necessidades de macro e micronutrientes dos solos? Ou a gente temos que acrescentar alguma coisa? Tá. É que nem eu te falei, aí vai depender do contexto, né? Vai depender do contexto. Nunca é só uma receita do bolo. Meu produto, ele não é milagroso, né? Ele não vai fazer tudo sozinho. Se você plantar e não fizer uma boa um uso defensivo, por exemplo, se não usar um bom defensivo agrícola, você não vai ter resultado, né? Se você vê que a planta está demandando micronutrientes, você tem que pôr, né? Principalmente o boro, que é uma coisa que é o macro dos micro, né? Que a gente costuma falar. O boro é uma coisa muito difícil da gente trabalhar, né? Da gente trabalhar não, da gente posicionar o produtor, né? Porque você pega, por exemplo, o produtor de HF, ele está mais acostumado com boro, uma coisa, o produtor de eucalipto também, mas o de cereais, ele está migrando para cá pro boro agora. Então, e o boro no solo, ele é difícil, a dinâmica dele no solo é difícil. Então, assim, se tiver que pôr ajuste, a gente coloca, tá? O nosso adubo, ele é um adubo de base, de base de cobertura. Mas se precisar fazer ajuste, a gente faz, sabe? Não é uma receita do bolo. Entendi. Ele supre a necessidade que tem no adubo mineral, ele supre todas as necessidades. Sim. Porém, a gente precisa de, como ele disse, nada é uma receita de bolo. Nada é uma receita de bolo. Tem que entender o contexto. Dependendo da lavoura, você põe um café, você faz uma análise de folha, vê como é que está a questão de micronutrientes, faz análise sólida, se precisa corrigir, você corrige com magnésio. Porque assim, ó, o meu fertilizante, ele tem nitrogênio, fósforo e potássio, na sua grande parte, cálcio, magnésio e enxofre, sabe?
Se precisar, a gente adiciona cobre, o boro, mas não é toda a formulação que tem cobre e boro, por exemplo. Aí a gente adiciona, dependendo da demanda do cliente. Certo. E se for, por exemplo, um cliente que na lavoura dele ele tem muita falta de micronutrientes, por exemplo, produtor de grãos, vamos dar um exemplo. A gente consegue fazer esse ajuste? Tipo assim, o produtor chega até o vendedor, pede, preciso de um adubo formulado mais complexo, a gente passa para vocês conseguem fazer essa formulação mais complexa? Sim, sim. A gente tem feito isso. Hoje nós atendemos floresta, né, grandes empresas, grandes grupos de floresta, que usam exatamente isso: cobre, boro e magnésio, sabe? A gente coloca uma dosinha a mais, né? Aí vai ter o custo diferenciado, obviamente, mas a gente atende esse produtor, tá? Se for a demanda, a gente atende, sim. Agora que já estamos chegando na reta final do nosso programa, a gente já falando sobre pontes, sobre tecnologia, sobre como o fertilizante especial age nos solos. Vamos para a pergunta mais importante. Será que vale a pena custo-benefício em migrar de um fertilizante mineral para um fertilizante especial? E aí, Cristiano, o que você fala com a gente? Essa pergunta vale milhões, né? Cara, na verdade é o seguinte: o produtor, ele tem que pensar no fertilizante hoje não só como um custo de produção, tem que pensar como investimento, né? Tem que pensar como investimento, porque o fertilizante, cara, ele é uma das coisas mais importantes que tem. Adianta você pagar, sei lá, quanto que vale uma semente hoje? Tem semente que vale preço de ouro, mais caro que uma grama de ouro, entendeu? Adianta você pegar uma semente que vale muito dinheiro e colocar qualquer fertilizante lá, ou mais barato. Eu acho que a gente tem que começar a olhar para um lado mais tecnológico, sabe? Por exemplo, se eu joguei um fertilizante que eu perdi, vamos supor que ele perda 80% desse fósforo, quanto que você já perdeu, sabe? Só do meu fertilizante ser mais eficiente, não perder esse 80%, eu já estou pagando a conta, eu já estou evitando a perda dele, sabe? E com isso a gente consegue mais resultado na planta. Tem áreas que eu consigo coletar de 10% a 12% de aumento de produtividade, sabe? Fora o enraizamento, fora o que ele libera para a planta, formar como se fosse uma proteção para ela, sabe? Estimular a proteção da planta. Isso aí, assim, os custos vão muito além. A construção de perfil de solo, que é uma coisa importantíssima na agricultura regenerativa. Hoje a gente não pode falar de água sem falar de agricultura regenerativa. Incorporar o carbono no solo. O que a gente faz é isso também. Tá? O nosso fertilizante tem carbono e incorpora no solo. Então, assim, o valor está aí. Tá? O valor está aí. Você melhorar o seu solo para o próximo plantio também, sabe? Você criar micro-organismos benéficos ali no meio para ter um maior rendimento. E assim, do que a gente já tem visto dos nossos trabalhos, custo por tonelada se paga. Tá? Se paga. Paga sim. E para o produtor rural que ainda está em dúvida se deve utilizar ou não o adubo fertilizante especial, o que você indica para esse produtor migrar do mineral para o especial? Tá, é legal, Matheus, tem 4 anos que eu estou trabalhando com os fertilizantes, sabe? E eu gosto muito, principalmente pelos princípios da empresa, sabe? Todo mundo, assim, gosta da empresa por um motivo. Eu gosto pelos princípios e pelo que ela faz, sabe? A gente está trabalhando por uma agricultura melhor, uma sustentabilidade, sabe? Que nem eu falei, incorporar o carbono no solo, agricultura regenerativa, né? A gente pega o carbono de outras fontes e incorpora no solo de novo. O primeiro passo que eu falo para o produtor é o seguinte: aquele famoso lado a lado. O primeiro passo, você tem que deixar a gente entrar na sua propriedade, dar um voto de confiança para a gente, vamos mostrar a nossa tecnologia, vamos pôr do lado. Você usa qual forma? Qual fonte que você usa? Eu vou proporcionar, eu vou te trazer a fonte que eu acho que é ideal para fazer o lado a lado com você e te mostrar o resultado no campo. Porque, que nem a gente fala, né? O fertilizante tem um comportamento na sua área que ele não tem um comportamento na área da outra pessoa, então são diferentes. Então, assim, eu convido você, produtor rural aqui da região de Barbacena, dá abertura pra gente, para conhecer a nossa tecnologia, tá? O famoso lado a lado mesmo. E Cristiano, para a gente finalizar aqui o nosso programa, qual seria o futuro da nutrição vegetal e para onde a UNS está olhando daqui para frente? Sobre a minha visão, né, eu acho que o futuro da nutrição vegetal está baseado em 3 pilares. Maior eficiência dos nutrientes, tá? Que eu acho que isso é muito importante. Integração da biologia no solo, né? Que hoje eu acho que é o auge também, né? Microbiologia, micro-organismos, né? Tem muitas empresas que estão trabalhando nisso, tá? E construção de perfil de solo. Construção de perfil de solo com carbono, sabe? Eu acho que são os grandes pilares, assim, da nutrição vegetal hoje, do ponto de vista.
A UMS, ela está mirando para um sistema de equilíbrio, uma sustentabilidade, sabe? A gente está preocupado com o produtor que está adubando a planta dele, com o ecossistema dele, sabe? Incorporando o carbono no solo, trabalhando com uma agricultura regenerativa, sabe? A gente está olhando para o futuro dessa forma, com sustentabilidade e pensando na agricultura regenerativa. Cristiano, como a gente está falando só de coisas boas, eu queria também perguntar para o nosso amigo produtor, quais são as limitações e pontos de atenções que ele deve ter ao migrar de um fertilizante mineral para um fertilizante especial? Tá. Matheus, um dos gargalos seria a granulometria, né? Que é uma coisa que a gente já está melhorando, né? A gente está melhorando muito. E isso é muito difícil, porque quando você granula um químico é de um jeito. Você põe no liquidificador lá, ele sai granuladinho, né? Você põe no granulador de prato, ele vai. Quando é um fertilizante com matriz orgânica, é um pouco diferente. A gente tem outro desafio. Isso seria um desafio. Tem empresas que fazem pelletizado, né? Que é uma forma também. E tem os granulados. Outro desafio é questão de substituir o químico. Tem muita gente que ainda tem essa dúvida, né? Será que eu posso substituir totalmente o químico? Tipo um tabu, né? Até hoje. Pouco falado. Pouco falado. Mas você pode olhar que as grandes empresas já estão migrando para esse lado. Você pode reparar, o produtor também até convido a dar uma olhadinha, as grandes empresas elas já estão migrando para alguma coisa com matriz orgânica, sabe? Muitas delas não vão ser organominerais, mas vai ter um aditivo orgânico ali dentro, sabe? Mas, assim, o que eu vejo o desafio grande assim, para a gente é ainda conseguir a matéria-prima para fazer o fertilizante para suprir toda a demanda. Por exemplo, a gente pegar o estado do Mato Grosso, né? Quanto que não demanda de fertilizante lá? E como que você vai ter matéria-prima? A matéria-prima que eu falo que é a matéria orgânica. Como que você vai ter matéria orgânica para tudo isso? Sabe? Eu acho que isso é uma coisa que a gente está caminhando para melhorar, sabe? Mas, nas áreas que a gente já tem trabalhado, a gente consegue substituir. Tem áreas de soja, de milho, tanto de HF, foi substituído totalmente. Então, assim, a gente só usa o nosso fertilizante especial, tanto no plantio quanto na cobertura. Tá? E os ganhos são visíveis também, né? Questão de porcentagem, de colheita a mais. Sim. Tudo isso aí conta muito pro nosso amigo, pro bolso do produtor rural, né? É o que importa. Que é o que importa. Ele não trabalha, ele trabalha por isso mesmo, né? Para ganhar dinheiro, para ter retorno econômico. Isso que né? É assim que acontece. E sempre tem retorno econômico. Com certeza. E a gente tem visto, né, que tem retorno econômico. Tá? Quem usa o nosso produto tem tido retorno econômico. E, Cristiano, você que está no campo todo dia, qual que é o principal erro que você vê na aplicação do adubo orgânico mineral que pode influenciar no resultado dele? Entendeu? Tá. Assim, ao meu ver, né, a grande preocupação que eu tenho é o posicionamento. Tá? A gente sabe disso, quanto agrônomo, que se eu pegar uma área desse lado aqui, pode ser que ela não seja igual desse lado aqui. Por isso que a gente faz muitas análises solo, que a gente faz uma interação, que é a importância. Então, assim, o produtor tem que entender, né, e cabe a nós técnicos também, cobrar uma análise solo, interpretar essa análise solo corretamente e pegar o histórico da área. Né? Entender o contexto do produtor, entender o histórico, para saber posicionar o nosso produto. Porque eu vejo que existe um grande erro de posicionamento. Sabe? Assim, o posicionamento acho que é o gargalo, sabe? Você tem que saber posicionar. Não é porque você usa 250 kg por hectare do meu Humus Gran Turbo que ele vai usar 250 kg. Vai dar a mesma coisa, né? Porque a área dele é diferente, o solo dele é diferente, entendeu? Então a gente, quanto técnico, tem que entender isso e contextualizar, né? Trazer para o produtor a realidade dele, sabe? E explicar para o produtor também que não é uma receita de bolo, né? Não. Tudo é dados. Sim. Né? Sim. Tudo é dados. É isso, galera. Estamos finalizando aqui o primeiro episódio do podcast Papo de Raiz. Hoje a gente abordando um tema que falaram sobre os fertilizantes especiais. Eu quero agradecer ao Cristiano, que teve a disponibilidade de vir aqui em Barbacena gravar com a gente. Muito obrigado, Cristiano. Siga ele nas redes sociais. Pessoal, Matheus, eu quero te agradecer. Então, assim, é sempre bom falar de fertilizantes especiais, né? Falar do que a gente gosta, que eu acredito muito nisso, sabe? Me sinto bem à vontade de falar sobre isso. Aprendi muito, tá? Aprendi muito depois que saí do aniversário, principalmente. Acho que é um tema muito importante. Estou muito feliz de ter falado isso, ter tido essa conversa com você, sabe? E agradeço ao Agroshop Barbacena por ter dado essa oportunidade também. E eu estou à disposição, tá? Para visitas, o que precisar para a gente tentar trazer essa tecnologia para o produtor, estou à disposição de vocês. Eu peço que vocês sigam então a Humus Fertilizantes no Instagram, tá? Humus com H. E tem o nosso site também, tá? Pode seguir lá.
Isso vai ajudar a gente. Geralmente no Instagram da UMS eu costumo postar alguns conteúdos, alguns lado a lado, algum campo que eu já tenho, sabe? Algum congresso que a gente vai, alguma informação nova, costumo postar lá. Certinho? Então é isso, galera. Siga a gente nas redes sociais, siga o AgroShop também aí nas redes sociais. Muito obrigado, até o próximo episódio.